Olá, seja bem-vindo a mais um módulo do treinamento Mente Empreendedora. Nesse módulo, eu quero mostrar para você um pouquinho sobre como tudo começou na minha vida. Como eu fiz, o que aconteceu desde lá da minha adolescência, do final do colégio, do segundo grau, ensino médio, até aqui. Qual foi o caminho que eu percorri para chegar até aqui e poder falar para vocês um pouquinho sobre mentalidade empreendedora. Eu nasci numa cidade chamada Jaguariaíva, que é essa cidadezinha da foto, é uma cidade linda que fica aqui no interior do Paraná. Uma cidade com 35 mil habitantes. Eu nasci e cresci aqui. E lá no começo dos anos 2000, para ser mais exato, em 1998, o meu pai resolveu comprar uma lanchonete, uma lanchonete que tinha na cidade, e transformar aquilo num sonho dele, que era ter uma pastelaria. Ele já tinha trabalhado com pastel na adolescência e ele adorava fazer isso, adora fazer isso até hoje. Ele resolveu comprar essa pastelaria para nós, para a família, e eu lembro que a gente ficou muito feliz, a gente ia ter o próprio negócio, enfim. E isso lá em 1998. O problema é que lá no ano 2001, mais ou menos, 2002, uma empresa grande veio para a cidade, se instalar na cidade, e meu pai acabou indo trabalhar nessa empresa para ajudar lá na montagem, enfim, para ajudar na implementação dessa empresa aqui na cidade e acabou saindo da pastelaria. A minha mãe também conseguiu um emprego fora, ela foi trabalhar em uma loja de móveis aqui da cidade e a pastelaria acabou caindo no meu colo. Né? Eles falaram, Tó, filho, agora vai com você, toca a pastelaria. O problema, na época, eu tinha 17 para 18 anos, ou 18 anos já completo, não lembro muito bem, é que eles acharam que durante os 4 anos, 4, 5 anos que eles ficaram ali à frente da pastelaria, eu tinha aprendido alguma coisa sobre como ser empresário, como tocar um negócio para frente. Mas eu, infelizmente, na época, não tinha nem ideia do que fazer, não aprendi nada durante os 4 anos, e em 6 meses, aquele negócio que alimentou a nossa família por 5 anos, eu acabei falindo. Nós acabamos vendendo a pastelaria porque eu quebrei a pastelaria. Você imagina qual foi a frustração do meu pai, da minha mãe, mas para mim estava tudo bem, não era aquele ali meu sonho, não era aquilo ali que eu queria, eu nunca pensei na minha vida em ser pasteleiro, né? Então para mim estava tudo certo e eu ia atrás daquilo que eu realmente queria da minha vida. Tanto que 2 anos depois, eu fiz o vestibular para administração, que era um curso gratuito aqui na cidade, e acabei passando em quarto lugar, entrando então numa universidade pública na minha cidade. Eu não ia precisar viajar, eu não ia ter investimento em moradia fora, então era tudo aqui. Então, digamos assim, eu estava no céu. Acabei de entrar num curso bom, um curso de administração, numa faculdade pública excelente aqui do estado, então eu estava tranquilo com relação a estudos. E logo em seguida, 6 meses depois, eu acabei entrando como estagiário no setor de compras da Norsk Skog Pisa, que na época era a maior referência, talvez, mundial na fabricação de papel imprensa. Talvez você saiba, talvez não papel imprensa, papel jornal. E naquela época, a gente batia recorde atrás de recorde na empresa. Hoje, os jornais quase sumiram. Eu faço essa pergunta às vezes em algumas palestras que eu faço, quem aqui conhece, sabe o que é papel imprensa, o que é papel jornal? E algumas pessoas mais novas nem sabem o que é. E naquela época não, naquela época a produção era muito grande. E eu acabei entrando lá nessa empresa, então eu estava estabilizado, era o sonho de qualquer jovem aqui da cidade, da região naquela época, fazer uma faculdade pública e trabalhando e trabalhar numa fábrica do tamanho que era a Pisa na época. Então eu estava ali totalmente estabilizado. E aí as pessoas começaram a falar: bom, não era realmente o que ele queria, aquela pastelaria, mas agora ele está fazendo algo que é o sonho de qualquer um. Então agora a vida dele vai para frente, ele vai se estabilizar. Lê do engano, pessoal. 1 ano depois, eu abandonei tudo, saí do trabalho, abandonei a faculdade porque eu achava que aquilo também não era para mim. O meu sonho era ir para fora do país. E eu resolvi sair porque eu queria ir embora para um outro país. É óbvio que aquilo não deu certo. Foi mais uma frustração para as pessoas que me cercavam. Você imagina novamente meu pai e minha mãe, como que eles ficaram, o sentimento que eles tinham, mas na época, para mim, estava tudo certo, estava tudo bem, porque não era, de novo, aquilo que eu queria. Né? E talvez a frustração das pessoas foi maior agora, nesse momento, do que foi naquela época em que eu falei
que eu quebrei a pastelaria. Porque naquela época, apesar de eu ter quebrado a pastelaria, que era um deles, os dois estavam empregados, bem empregados, e não precisavam mais daquilo ali. Eles já tinham feito o que eles queriam durante 5 anos. E aqui não, aqui era o filho deles quebrando um sonho que talvez eles tivessem de ter um filho bem na vida. Né? E realmente, naquela época, foi a primeira vez que eu peguei a minha malinha e fui embora aqui da cidade, lá de Jaguariaíva. Porque eu não aguentava mais as pessoas falando, talvez o meu pai e minha mãe também com vergonha me resolveram que eu teria que ir embora. E meu pai nessa época já tinha mudado de empresa, ele tinha sido chamado para trabalhar numa empresa no interior de São Paulo chamada Eucatex, que fica em Salto, e eu peguei a mochilinha e fui embora com meu pai, fui morar em Itu. Logo em seguida toda a minha família foi, e aqui eu quero mostrar para vocês, essa aqui é a casa que a gente morava lá em Itu. Essa casa já é a imagem já é de 2012, eu fiquei muito feliz quando encontrei, porque é exatamente na época que a gente morava nessa casa. Então aqui tem o carro do meu pai, eu tinha um carrinho velho na época lá e não está na garagem aí, provavelmente estava trabalhando nesse dia. Mas é aqui, a gente veio morar aqui em Itu, lá em 2007, finalzinho de 2007, comecinho de 2008. E aqui, uma frase que eu sempre digo, e que guardem na mente dessa frase da minha vida: Deus sempre foi muito bom comigo, eu sempre consegui boas coisas, mesmo fazendo tudo errado. Então, lá em 2008, teve concurso na prefeitura de Salto. Itu e Salto é uma cidade muito perto uma da outra, são coisa de 5 quilômetros. Então, eu morando em Itu, fiz o concurso para a prefeitura de Salto e passei em primeiro lugar no concurso, inclusive. Era bem concorrido, né? Imagina, um concurso público para a prefeitura muito concorrido, e eu acabei passando em primeiro lugar e fui trabalhar como comprador da Secretaria da Saúde de Salto. Aí comecei a fazer faculdade lá de novo, né? Entrei numa outra faculdade, administração também. E agora aqui, sim, né? Eu já tinha aí meus 23, 24 anos, as pessoas começaram a pensar que agora sim a minha vida se estabilizaria, né? Eu era concursado de uma prefeitura, trabalhava no setor de compras, que era o que eu gostava de fazer, e também, e ainda, além do mais, estava fazendo uma faculdade de novo. Mas, mais uma vez, um ano depois, eu abandonei tudo. Abandonei a faculdade e abandonei o meu trabalho na prefeitura. Eu perdi o meu concurso. Eu não era mais um concursado porque um amigo me chamou para trabalhar em outro lugar e eu achei que seria o melhor a fazer naquela época. Não estava satisfeito e acabei saindo também da prefeitura e da faculdade. Uma coisa que eu quero deixar bem claro aqui: nesse momento, nesse ponto da minha vida, eu sempre achava, sempre na minha cabeça, o problema estava nos outros e não em mim. Sempre o problema era no outro, ou era no meu chefe, ou era no meu professor da faculdade, ou era num colega de trabalho, mas o problema nunca estava em mim. Eu não tinha ideia do que era mentalidade, do que era mentalidade positiva, do que era inteligência emocional. Eu não tinha ideia do que era isso. E na minha cabeça, o erro sempre era dos outros, o problema sempre era dos outros. E olha só, como eu disse ali atrás, Deus sempre foi muito bom comigo. Então, quando eu saí da prefeitura, a empresa que meu amigo me chamou para trabalhar também, obviamente, não deu certo. Eu fiz aquilo, eu queria simplesmente sair da prefeitura, sair, o meu emprego não deu certo. Só que em 2010 eu comecei uma nova jornada, eu voltei a morar com meus pais, com o rabinho entre as pernas, e estava tudo bem. Então, lá em 2010 eu comecei a trabalhar na Eucatex, depois eu fiquei um tempo na Eucatex, que era a mesma empresa que meu pai trabalhava, depois eu fui para a Mondicap, Diagnostec e Night Laser. Tudo isso em 4 anos. E aí eu te pergunto, será que realmente o problema estava com os outros ou estava em mim? Eu ainda não tinha percebido. Eu saí da última empresa, que foi a Night Laser, no finalzinho de 2014, e aí eu resolvi passar o final de ano em Curitiba. Eu queria sair um pouco daquele negócio de emprego e tal. Falei, bom, vou passar o final do ano em Curitiba. Quando eu voltar para Itu, em janeiro, eu volto a procurar emprego. Só que eu vim para Curitiba, acabei conhecendo uma pessoa, que hoje é minha esposa, a Elisângela, começamos a namorar, e mais uma vez eu peguei a mala e fui embora para Curitiba. Dessa vez, a minha ida deu certo, eu tô em Curitiba até hoje, né? Hoje a Elisângela é minha esposa. Só que olha só, a minha ida deu certo, mas eu quero te mostrar uma coisa. A primeira empresa que eu trabalhei lá em 2015 foi a Cidepar, logo em seguida para a Delta, logo em seguida SOS Sul, depois Arquitetize e Torriton. Tudo isso em 3 anos.
Ou seja, a minha ida para Curitiba não me fez evoluir em nada em questão de mentalidade. Para mim, sempre estava com os outros. Então eu entrava numa empresa, no começo era tudo bem, depois eu ficava insatisfeito e saía. E assim eu trabalhei em 5 anos, aliás, em 5 empresas, desculpa, em 3 anos. E foi quando lá no final de 2000, no meio de 2018, em julho de 2018, quando eu saí do Torriton, que foi o último emprego, a minha esposa me chamou para trabalhar com ela no escritório, para a gente montar um escritório um pouco maior. Ela também já tinha saído de uma empresa em que ela ficou 13 anos como contadora, e agora ela queria montar um escritório, um negócio para ela, e me chamou para vir junto nesse negócio. Eu não gosto de contabilidade, não sou contador, então eu fiquei pensando o que fazer na Fortune Contabilidade e Negócios, que é hoje a nossa contabilidade. O que eu vou fazer? E aí eu comecei a pensar, bom, eu trabalhei muito tempo com comércio exterior, com compras internacionais, meu inglês é fluente, então por que não fazer alguma coisa de negócios voltado para essa área de assessoria em comércio exterior? E foi aí, então, nesse momento, que eu resolvi entrar em contato com uma empresa chamada Abracomex, que é a Associação Brasileira de Consultoria e Assessoria em Comércio Exterior, e fazer um curso para que eu pudesse evoluir e trabalhar de uma forma mais profissional ainda dentro do nosso escritório. E foi aí que eu me formei despachante aduaneiro. Então, depois de tudo que aconteceu na minha vida, até o meio de 2018, eu ainda consegui, junto com a minha esposa, montar um escritório, me formar despachante aduaneiro e começar a trabalhar junto com ela nessa área de assessoria mesmo, em comércio exterior. O problema disso tudo é que 6 meses depois eu também já não estava mais satisfeito. Eu pensava que a minha vontade era ser um empresário, ter minha própria empresa e que ia ficar tudo bem, que eu ia ficar feliz. O problema é que um tempo depois eu já percebi que não era isso que eu queria também. E o que eu percebi naquela época é que eu precisava ganhar dinheiro rápido, que eu precisava ganhar dinheiro fácil, simplesmente com o dinheiro caindo. Eu não queria nada muito sério, né? E aí, não que o que eu vou falar agora não seja sério, tá, pessoal? Mas olha só, no finalzinho ali de 2018, comecinho de 2019, eu comecei a fazer day trader. O que é day trader? São investimentos, né? Só que você compra e vende ações ali no mesmo dia. E aí eu cheguei a um ponto em que, em fevereiro de 2019, eu perdi todas as nossas reservas com um clique. Então, olha só, depois de tudo que eu passei na minha vida, nenhum aprendizado eu trouxe, e naquele momento ali eu cheguei no fundo do poço. Eu já não sabia mais o que fazer. Tudo que eu tinha feito na minha vida até aquele momento tinha dado errado. E eu sempre estive culpando os outros. Só que nesse momento em que eu perdi todas as nossas reservas, que eu imaginei, agora eu tenho que tirar meus filhos do colégio, colocar em colégio público, talvez a gente tenha que trocar de carro, vender o carro, pegar um carro mais barato, enfim, várias coisas começam a passar na cabeça. Foi aí que minha esposa, na época, ela tinha um pouco não, muita mentalidade, a mentalidade dela era muito mais, é, desculpa, tremeu tudo aqui, poderosa e positiva que a minha, e ela começou a me falar de um tal de coaching. E ela já tinha feito um processo de coaching meio superficial, mas tinha feito e tinha ajudado ela de alguma forma. E naquele momento ela sabia que eu precisava daquilo, só que eu nunca acreditei em coaching. Eu sempre ouvia falar e sempre achava que aquilo não era mentira. A gente vê tanta coisa na internet a respeito de coaching que eu também não acreditava. Mas como eu já estava lá no fundo do poço, eu não tinha nada a perder, eu acabei aceitando fazer a primeira sessão experimental. E ali a minha vida começou a mudar. Na primeira sessão, eu já senti uma diferença enorme na minha forma de pensar, na minha forma de agir, na forma de ver as coisas de uma outra maneira. E aí, hoje, nós ainda somos donos da Fortune Contabilidade e Negócios. O escritório cada vez cresce mais. Hoje nós já temos funcionários. Eu também tenho hoje a minha marca, Jaciel Júnior, que eu trabalho com coaching e inteligência emocional. Então, veja só a mudança toda que aconteceu na minha vida muito rápido, em um ano, simplesmente porque eu mudei minha mentalidade, quebrei as minhas crenças. Eu também sou escritor do livro Mente Empreendedora, que está vendendo super bem. O livro já está lá na Amazon, para a venda na Amazon também. E provavelmente você já tem o livro. Se você ainda não tem,
Esse treinamento é sobre o livro, então adquira o livro se você não tem. Se você já tem, parabéns por tê-lo, porque é um livro muito legal, muito bom. Você vai ver isso durante esse curso. Aqui eu tenho alguns depoimentos de algumas pessoas que passaram pelos meus processos ou pelas minhas palestras, workshops. Eu tenho conseguido fazer essa diferença na vida das pessoas com as ferramentas que eu usei na minha vida para mudar também a minha jornada. E até agora você não sabia como, mas veja bem, tudo que se passou na minha vida, a minha vida era uma, desculpa a palavra que eu vou usar agora, mas a minha vida era uma merda. E se eu conseguir, um ano depois, as mudanças aconteceram muito rápido na minha vida. Eu tenho hoje empresa, eu tenho funcionário, eu tenho, faço workshops no Brasil inteiro, faço palestras, tenho meu livro. Então, mesmo com tudo que aconteceu e com a demora que aconteceu na minha vida, eu demorei 34 anos para perceber que eu estava errado. E eu estou te mostrando que é possível e é possível muito rápido. Só que sozinho, vamos mais. Aqui eu não sei se você vai conseguir ver, mas eu vou baixar aqui, ó. Sozinho nós vamos mais rápido e juntos nós vamos mais longe. É por isso que você está aqui, é por isso que você resolveu investir no seu conhecimento para que eu te ajude de alguma forma a encontrar o caminho que você precisa para também ser e ter essa mentalidade empreendedora de sucesso na sua vida. E hoje, a partir desse momento, a partir da próxima aula, eu vou te mostrar as chaves para construir uma mentalidade empreendedora de sucesso. Então, fica comigo. A partir da próxima aula, nós vamos entrar na prática realmente para que você faça as ferramentas que vão mudar a sua vida e te levar para um outro nível. Então, eu te vejo na próxima aula. Um grande abraço. Até lá. Tchau, tchau.